dia 24 de agosto, eu fiz uma postagem em formato de carrossel lá no Instagram, falando um pouquinho da história bem pouquinho, né? Um pouquinho da história da Aracide Carvalho. Uma das pouquíssimas, na verdade são só 2 brasileiros, que tem o nome inscrito no livro do Justos dos Justos, uma homenagem da comunidade judaica àqueles que, de alguma forma, proporcionaram, através do seu trabalho, do seu ofício, a minimização do sofrimento causado por ocasião do Holocausto. E vejam, nós temos o orgulho de ter 2 brasileiros ali nessa lista e de ter uma brasileira nessa lista. Em tempos em que a gente fala tanto da importância da participação feminina, né, todas as áreas, e isso é notável, né, em tempos em que a gente fala sobre a importância da liberdade de opinião, tempos em que a gente fala sobre a necessidade de debater o futuro do nosso país, inclusive em termos tributários, em tempos em que a gente fala sobre assoberbamento do poder judiciário e necessidade de consensualidade. Pouquíssimas pessoas sabem da existência um dia de uma mulher tão importante quanto essa, de uma mulher como Aracide Carvalho, que circunstancialmente foi esposa do Guimarães Rosa, mas eu diria, numa versão oposta, que ele foi esposo de Aracide Carvalho, dada a importância dessa mulher para pessoas que têm na sua herança o povo judaico. Eu estou contando isso aqui para vocês, não quero ficar rezando cantilena, não sou chegado nisso, mas primeiro para eu explicar o propósito, que teve algumas pessoas que me mandaram mensagem falando a respeito, fazendo perguntas e pedindo indicação de livro, de biografia e tal. Posso até deixar para vocês uma indicação que eu particularmente acho bem legal, mas o propósito maior de todos é lembrar a todos que acompanham a gente, especialmente na Blink, né, a importância da consensualidade, a importância desse pensamento que, longe da beligerância, longe da belicosidade, não pega em arma, sai atirando em quem é o seu inimigo. E naquela ocasião era mesmo, né? O inimigo declarado ia te matar, ia te colocar numa câmara de gás. Alguém que usou uma estratégia, não era lícita naquelas circunstâncias, não é? Mas usou uma estratégia para salvar vidas, longe da ideia aumentar, de animar esse espírito belicoso. Nada a ver com nada, não estou fazendo referência a caso A, caso B, caso C, até porque os casos A, B, C, D serão eternos. Mas essas pessoas têm que ter a sua lembrança igualmente eternizada. E era esse o meu desejo aqui com vocês. Em homenagem à paz que deve existir, pelo menos entre aqueles que querem debater com um espírito produtivo da belicosidade, evitar a beligerância, evitar a agressividade e pensar em pessoas tão importantes que o Brasil já teve e tem. Nós temos muitos heróis. Mais do que isso, nós temos muitas heroínas a homenagear diariamente.